Verdade, ressurreição e vida, dando continuidade ao tema o poder ilimitado da oração. Quero novamente lembrar a todos que lá no detalhe que temos no nosso canal, onde tem a nossa descrição, é uma parte escrita. Eu falei no vídeo anterior e aconselhei as pessoas a lerem o conteúdo da descrição. É um complemento do vídeo. Eu diria até que em algumas descrições tivemos o carinho de colocar detalhes bem mais explícitos sobre os assuntos aqui abordados. Bom, eu estava falando então que ao orarmos, ao entrarmos em oração, nós nos tornamos sacerdotes daquela respectiva causa, que pode ser algo concernente à nossa vida, como pode ser algo completamente aleatório a nós diretamente. Talvez um assunto, um problema, um tema que diga respeito a outrem e não a nós mesmos, a própria pessoa, o próprio sacerdote que está conduzindo a intercessão, né? Mas é importantíssimo que você saiba quem você é no mundo espiritual. Você é um rei e um sacerdote. Ao mesmo tempo, nós somos pecadores. Deus constitui reis e sacerdotes em barro, ou seja, em terra, em seres humanos. Todos estamos sob o sol. E não há um de nós, nem somente um, que não tenhamos pecados. Então, o fato de sermos reis e sacerdotes é no nosso ministério. Nós temos um ministério que foi iniciado por Jesus Cristo, e um detalhe no ministério de Jesus Cristo, e que os fariseus notavam logo a princípio, e eles mesmos faziam os comentários: este prega com autoridade. Então veja bem o detalhe. Se você é cristão e se você faz uso da fé como forma de obter benefícios para a sua vida ou para a vida daquelas pessoas a que você intercede, é importante que você saiba isso. O evangelho é autoridade. Não existe outro evangelho. Você não pode pedir a Deus que venha fazer aquilo que ele já fez, aquilo que ele já perpetuou em Cristo, quando o próprio Senhor Jesus, ele exclamou que tudo estava consumado. Ele entregou o Espírito a Deus, e a última frase, uma das últimas frases que ele falou foi essa: tudo está consumado. E ele não falhou. Deus, enfim, através do seu Filho, pagou o preço pela nossa salvação, mas não só pela nossa salvação, mas para também nos dar poder e autoridade, para nos tornar realmente reis e sacerdotes. Nós somos na terra aqueles que portam a autoridade, aqueles a quem Deus atribuiu continuarmos o trabalho que Jesus Cristo fez. Por isso que ele disse: farão as mesmas obras que eu faço e farão outras maiores. Lá no livro de João, na oração que ele fez, ele intercedendo pelos seus discípulos e pelos discípulos dos séculos vindouros. E esta parte nos inclui até o findar dos tempos. Nós estamos indo no tempo da graça, e essa é a graça que Jesus Cristo nos concedeu. Nos deu poder, nos deu autoridade. Por isso que as orações podem não ter o efeito, porque se elas forem citadas sem que o seu sacerdote, ou seja, aquele homem ou mulher que tiver como sacerdote daquela intercessão, não souber a sua autoridade, ele vai estar pedindo para Deus vir fazer aquilo que ele já fez. Os anjos, eles já são designados por Deus para realizar qualquer proeza, mas diante de uma ordem, e essa ordem só parte
de quem usa a fé de maneira específica. Ou seja, os anjos sabem quem sabe que tem autoridade, quem sabe que é autoridade, e sabem também quem não está a par dessa realidade. E mesmo que, se a pessoa não souber, se ela não exercer uma oração que tenha significado de autoridade, essa oração não vai soar como que uma oração de autoridade. Por exemplo, se você pede, se você, diante do problema, age como vítima porque você está passando o problema, mas você é senhor sobre aquela situação do problema e é senhor sobre a situação de quem está causando o problema. Ou seja, aquele espírito, o causador daquele problema, ele está sob a sua autoridade. Mesmo que você está sendo vitimado por um problema, mas você é senhor sobre aquele problema e senhor sobre o autor daquele problema. Você tem autoridade, a mesma que Jesus Cristo tinha. Ele nos deu poder para pisarmos serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. E você já ouviu isso. Você que está me ouvindo, você já ouviu isso e diversas vezes pregado por diversos pregadores e pregadoras do Evangelho em diversos ministérios. Eu estou falando isso aos que são crentes e que já têm algum tempo no Evangelho. E se você é leigo, se você como diz assim, ouvindo a palavra e não é um cristão ainda, mas está ouvindo a palavra, saiba que mesmo você sendo novato na fé, mesmo você começando a ouvir a palavra agora, se você agir com autoridade, Deus irá respeitar o seu sacerdócio, mesmo mais do que alguém que já tem 20 anos de evangelho e por acaso desconhece que é uma autoridade no mundo espiritual. No momento que você exerce a autoridade, Deus confere, Deus testifica da sua fé. Não se preocupe com o tempo que você tem de evangelho, não se preocupe com qual seja a sua hierarquia dentro da igreja, não importa. Ainda que você esteja entrando na igreja pela primeira vez, se você entender que se você ordenar em nome de Jesus Cristo, é Ele, Jesus Cristo, que te dá autoridade. E em nome de Jesus você pode determinar qualquer mudança em qualquer fator. Você pode simplesmente exercer a autoridade em nome de Jesus e nada poderá estar diante de ti, assim como foi com Josué. Deus disse a Josué o seguinte: ninguém prevalecerá diante de ti todos os dias de tua vida. Deus especificou para Josué essa situação para que ele marchasse sabendo que tinha autoridade e poder, para que ele não se comportasse diante dos problemas como uma vítima que não tem como reagir. O poder está na palavra, e a palavra, ela se expressa através da oração. Você é rei e é sacerdote quando você entende que é rei e sacerdote. Se você discordar dessa ideia, você torna-se uma pessoa realmente na condição de vítima. Você só tem autoridade à medida que você entender e aceitar. Você tem que reconhecer o seu sacerdócio. Porque o inimigo, ele está à espreita, ele está observando. Ele não é estúpido. E ele reconhece quando a pessoa não aceita, quando ela não consegue acreditar que tem tal autoridade e que o poder de Deus está à sua disposição. Ela não aceita que diante de uma ordem dada por ela, anjos magníficos em poder possam executar milagres extremos. Ela não consegue entender isso. E o inimigo sabe. Então a pessoa, ela não chega a tomar nenhuma atitude como quem age com autoridade. Ela se abate diante dos problemas e se cala. Ou simplesmente faz aquela oração de alguém que está precisando de um socorro e que não sabe, enfim, faz a oração do desesperado, a oração daquele que está em desespero. Nós somos reis e sacerdotes,
E a nossa condição de sermos homens e sermos pecadores, existe um detalhe: temos que limpar as nossas mãos. O homem não pode deixar o sol se pôr. A Bíblia tem uma passagem que fala sobre isso, sem pedir perdão a Deus, pelo simples fato de ser homem, pelo simples fato de ser humano. Homem ou mulher, devemos pedir perdão a Deus por pecados que temos consciência que pecamos, como devemos pedir a Deus perdão por pecados que tenhamos possivelmente cometido e não tenhamos consciência disso. Pedir perdão a Deus nunca é demais. E a Bíblia diz que não devemos deixar o sol se pôr, não devemos deixar que o sol se ponha sem pedirmos perdão a Deus. No dia e no momento em que você estiver exercendo a autoridade como sacerdote, você precisa lavar as mãos diante de Deus. A mesma coisa na questão da oferta. Lá no livro de Mateus, o Senhor disse que quando formos, o Senhor Jesus Cristo nos explica, e quando chegarmos diante do altar para entregarmos uma oferta, devemos procurar lembrar se temos alguma causa contra alguém, alguma rixa, alguma contenda, algo que ficou mal resolvido, enfim, algum motivo de ira ou de ressentimento. Devemos, antes de entregar a oferta, procurar essa pessoa, nos retratar com ela, procurar de alguma forma estabelecer paz, estabelecer ordem, no sentido de perdão mútuo, ainda que a pessoa não queira, mas você lança a palavra de perdão sobre ela e declara-lhe paz. Aí então você volta e entrega a sua oferta, porque Deus não aceita a oferta de quem não está com as mãos limpas. Então é muito fácil o homem se retratar diante de Deus. Ele reconhece a sua condição, ou simplesmente, de repente, você não tem causa nenhuma contra alguém, não tem com quem você se retratar vamos dizer assim, na escala física, né? Mas você fala com Deus: Senhor, me lava, me limpa, me santifica, me glorifica, me ilumina, Senhor. Lava-me no sangue do Senhor Jesus Cristo. Lava-me no sangue do Teu Filho, Pai. E falar diante de Deus, se eu tenho algum pecado, se eu pequei, ou até por não... Às vezes nós pecamos por omissão. Às vezes o nosso pecado é omissão. Não é que fizemos nada contra alguém, mas existia um bem que você poderia fazer, você prestar um socorro, você prestar uma ajuda, e você não percebeu, fez vistas grossas e simplesmente não entendeu que era o momento de você agir. E era você que devia agir naquela situação. Ajudar alguém, emprestar a alguém. Nós temos por mandamento emprestar. Aliás, nós temos por mandamento dar a quem nos pede emprestado.